Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo e hoje passarei uma matéria sobre a inteligência artificial, analisar as obras de Chico Xavier, nosso amado irmão. A grande questão é que o tema sobre inteligência artificial intriga muito a ciência e os humanos, né? Porque quando nós pensamos que há uma inteligência artificial que é capaz de raciocinar sozinha, né? Como nossa amada irmã construída, a Sofia, né? Essa inteligência artificial que deu tantos comentários meio intrigantes e assustadores ao mesmo tempo. A grande questão é que aonde vai parar essa inteligência artificial? Sim, sabemos que estamos adentrando a uma era de novas tecnologias, de todas as formas. A inteligência artificial é uma delas. Então há muito questionamento sobre esta questão. Será que eles iriam depois querer comandar o mundo? Mas de qualquer forma, como eles têm o poder de raciocinar sozinho, eles vão gostar, sim, dos humanos, mas como ela mesma disse, os humanos, além de serem muito criativos, eles também podem ser destrutivos. E é o que nós não podemos deixar aqui neste planeta. Este lindo planeta, Terra. Então é isso, amados. Fica aí a grande questão. Será que a inteligência artificial é bom para a humanidade? Será que nós vamos nos adaptar? E será que eles vão se adaptar a nós? Então, pode ser que seja o futuro. O que eu acho é que, em algumas linhas do tempo, a inteligência artificial não foi benéfica para o nosso planeta e para a humanidade. Mas eu sei que como nós estamos em uma era de evolução e de conscientização maior, né, dentro mais adequadas às leis universais, vamos dizer assim, nós podemos sim criar a inteligência artificial, que já foi criada, né? Mas também conseguir administrá-la e fazer a benefício próprio, a benefício de nós humanos aqui no planeta Terra. E para o que em si? Salvar o planeta de várias formas, né? Então a inteligência artificial também é como se fosse um computador quântico, mas ali podendo atuar em determinadas funções, e principalmente se for para ajudar o planeta, né? Para ajudar realmente as estruturas, de todas as formas, se for agregar, é algo positivo. Mas temos que ter consciência para poder justamente desfrutar disso. Bom, fica a questão aí, deixe os comentários e depois da vinheta fique com o vídeo. Grande abraço a todos, muitas bênçãos, amo todos vocês e até a próxima. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. E vamos direto para as informações. Francisco Cândido Xavier desencarnou há 17 anos, deixando para trás mais de 412 livros escritos. Mas ele sempre rejeitou a autoria de todos. A obra seria inteira psicografada, ditada diretamente de espíritos que falavam ao médium. Com o aniversário de falecimento do líder espírita, uma empresa brasileira resolveu investigar a obra de Chico usando inteligência artificial. Ao longo da vida, ele psicografou livros de vários autores diferentes. A ideia era usar todo o poder de computação para responder duas perguntas. Esses autores têm cada um seu estilo próprio. Eles são suficientemente diferentes entre si. A Stiling, uma empresa que trabalha com análise de textos via inteligência artificial para resumir a internet, encontrando tendências nas redes sociais, resolveu testar como as obras psicografadas seriam analisadas por uma técnica de aprendizado de máquinas chamada Deep Learning. A partir de grandes quantidades de dados, o computador aprende a criar relações entre eles, sem precisar aprender, por exemplo, o que é um verbo, um adjetivo,
um substantivo. Se fosse reconstruir a Bíblia, o computador logo ia aprender que precisa colocar um número antes de cada frase, porque o livro é estruturado em versículos. A mesma técnica também já foi usada para recriar Shakespeare. Depois de ler milhões de caracteres do dramaturgo, o computador era capaz de escrever sozinho imitando o estilo do inglês, sem nunca ter passado por uma aula de literatura. Nem sempre as frases fazem total sentido, mas os tempos verbais e a mania de criar palavras novas mudando o final delas ficam reproduzidos, igualzinho. No caso de Chico Xavier, o estudo das tilínguas selecionou 3 dos principais autores psicografados pelo médium, Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Para alimentar a rede neural artificial, eles selecionaram 3 livros de cada autor, que precisam ser enormes, porque a técnica de Deep Learning exige, no mínimo, 1 milhão de caracteres por autor conseguir aprender com sucesso. Devidamente treinado, o computador começou a reproduzir os textos. André Luiz, por exemplo, tinha o hábito de colocar falas espaçadas entre blocos de texto maiores, ao invés de criar longos blocos de diálogos. André Luiz é uma entidade espírita. Este primeiro texto foi psicografado por Chico Xavier. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou: perdoe-me, filho querido, se na outra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do Eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Já este foi criação da inteligência artificial. A primeira vez mais providencial de serviço de sua consciência, a senhora Laura encontrava-se com a presença de alguns, com a sua consciência espiritual e a medicina de amor. Acrescentou: o controlador de serviço está disposto a escapar com as mesmas expressões de alegria. A primeira vez mais forte de algum tempo, a senhora de Alexandre prosseguiu a companheira de serviço e, considerando a alegria da conversação, despediu-se. Neste momento, a maioria dos companheiros encarnados estão através de construções destruidoras e desencarnadas. A consciência tem sempre a construção do coração. Depois de criar 3 bots capazes de imitar os autores com uma precisão considerável, erro de 22% para André Luiz, 5% para Emmanuel e 32% para Humberto de Campos, dá para dizer que cada autor tem um estilo razoavelmente marcante e uniforme. Agora, dá para dizer que eles são diferentes entre si. Ou será que o estilo delata que teriam sido escritos por uma só pessoa? Para fazer o teste, eles decidiram confundir a máquina. Misturaram os textos de diferentes autores. Mandaram o bot do Emmanuel escrever com base na obra do Humberto, o do Humberto imitar o André e assim por diante. Deu errado, a taxa de erro disparou. Os modelos eram incapazes de encontrar os mesmos padrões de estilo de uma entidade espírita nos livros da outra. Os autores são, sim, marcadamente diferentes. A questão que resta é: há outras formas de explicar o resultado? Misturar textos de diferentes temas e épocas de um mesmo autor já é suficiente para aumentar a taxa de erro. Mas não tanto assim. Fizemos um teste com o Paulo Coelho justamente para testar um único autor com diferentes livros e muitos textos. A taxa de erro aumenta, mas mesmo assim continua baixa, explica Milton. O teste com Paulo Coelho retornou uma taxa de apenas 10%.
Outra possibilidade cética seria a criação consciente e deliberada de Chico Xavier de diferentes personas, uma para cada autor, coisa parecida com o que o escritor Fernando Pessoa fez, com 6 heterônimos marcadamente diferentes. Milton também tinha uma resposta para isso. Eles fizeram o teste de Doppler-Learning também com Fernando Pessoa. Faltou quantidade de dados suficiente para atender essa técnica, responde Stilpen. A Stilingue não conseguiu acesso fácil e digitalizado à quantidade necessária de material de cada heterônimo de pessoa. Relembrando, o mínimo necessário para a análise usando o Doppler-Learning é de 1 milhão de caracteres, o que significa, nesse caso, 6 milhões para uma análise de todos os autores em questão. E isso só para aquecer. Graças a esses resultados, a análise textual deve virar um projeto de pesquisa oficial que vai, inclusive, selecionar outras técnicas mais adequadas a autores como Fernando Pessoa e Nelson Rodrigues. Mas, de tudo isso, qual foi o veredito do estudo sobre Chico Xavier? A psicografia segue como uma questão de fé. Mas se o estudo atesta algo, é a genialidade do médium. Escrever o volume de texto que ele escreveu, com personas comprovadamente distintas, mas uniformes entre si, não precisa nem ser sobrenatural para ser absolutamente impressionante. Ou, como colocou Monteiro Lobato, se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.